Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 323, Atos de 26 a 28. Bora lá? Atos 26. Então, Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a defender-se. Rei Agripa, considero-me bem-aventurado por poder estar hoje na tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde a juventude, tanto na minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que vivi como fariseu, de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque vós achais impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão e votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes ia de uma sinagoga a outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Na minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Em uma dessas viagens, ia rumo a Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Resistir ao aguilhão só trará dor a você. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que viu a meu respeito e do que mostrarei a você. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Tenho, porém, contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é o verdadeiro e de bom senso. Desculpa, é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas. Ele posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou em um lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Por pouco me convence a tornar-me cristão. Paulo respondeu:
Oro a Deus que, por pouco ou por muito tempo, não somente tu, mas também todos aqueles que estão me ouvindo hoje se tornem como eu, exceto quanto a estas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Atos 27. Quando ficou decidido que navegaríamos rumo à Itália, Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos em um navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Júlio, em um gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que ele se encontrasse com amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota por causa dos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e para o noroeste. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deveriam, os senhores deviam ter acertado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me o anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos de terra firme.
Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 20 braças. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 15 braças. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia em que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer nada. Agora peço-lhes que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomou um pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Uma vez satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. O navio, porém, encalhou em um banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados planejavam matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. O centurião, porém, queria salvar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram à terra sãos e salvos. Atos 28. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, e enquanto os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, pois, tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permite viver. Paulo, porém, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. As pessoas esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. No entanto, o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Como consequência disso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honrarias e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos em um navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportamos em Siracusa e ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois, fomos para Roma. Os irmãos dali ouviram falar que havíamos chegado e vieram até a praça de Ápio e a Três Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma,
Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam soltar-me, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, diante da objeção dos judeus, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso, com estas algemas. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse algo mal contra você. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que em toda parte há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em determinado dia, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final: Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, ao fim de mais um livro. Vou colocar aqui o resuminho, como de costume, para vocês. Vai estar aparecendo aí no card e também vai estar aqui na descrição. Eu espero ver vocês amanhã aqui novamente. Conto aí com a ajuda de vocês para disseminar a palavra, que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem. Vocês sabem que eu não peço inscrição, não peço nem like, só peço mesmo para compartilhar, porque vocês é que têm o poder de fazer a palavra de Deus chegar ao máximo de pessoas possíveis, e essa, no final das contas, é a minha missão. Então, espero vocês aqui amanhã novamente. Que Deus abençoe a cada um de vocês.